Olá, pessoal. Na videoaula passada, nós trabalhamos, né, o papel do líder, né, para a efetividade da liderança, né, e nós falamos principalmente sobre os papéis do líder e sobre os estilos que ele mobiliza para obter resultados. Mas esse líder ele tem uma relação direta com o que a gente chama de seguidores. Os seguidores eles também têm um papel muito importante no processo de liderança. O seguidor ele é um dos elementos fundamentais para o processo de liderança, né? E nós tentaremos nessa aula discutir, né, as características do que a gente chama de seguidores efetivos. Para isso, a gente precisa verificar, né, o que é esse seguidor efetivo. Eu vou tentar trabalhar com algumas definições do que seria os seguidores efetivos. Tem esse primeiro slide aqui, que é um slide que a gente trabalha uma citação do Joseph Hurst. Ele diz o seguinte, ó, apenas pessoas que são ativas em um processo de liderança são seguidores. Pessoas passivas não participam em um relacionamento. Elas escolheram não se envolver, elas não podem ter influência, as pessoas passivas não são seguidoras. Para Hurst, na verdade, seguidores efetivos, né? Seguidores efetivos são os indivíduos que participam ativamente no processo de liderança. Aí você pergunta para mim, mas Marco, o que significa participar ativamente do processo de liderança? Na verdade, participar ativamente significa interferir no processo de liderança. Eu gosto muito de uma imagem, né, que o David Urich trabalha. Ele diz o seguinte, dentro das organizações, a gente às vezes tem o que a gente chama de senhor sim. O que é o senhor sim? O senhor sim é sempre uma pessoa que sempre concorda com a gente. O senhor sim, ele é alguém que concorda constantemente com a gente. O senhor sim, ele tem o que a gente chama de atitude de subordinado. Ele não participa do processo de liderança. Ele, na verdade, ele não me dá a possibilidade de aprendizado. Ele não contribui para a relação. Então, ele não participa efetivamente do processo de liderança. O senhor sim, a gente poderia caracterizar como subordinado, né? Alguém que às vezes me questiona, alguém que às vezes coloca posições que são posições diferentes da minha, esse indivíduo ele pode ter o que a gente chamaria ele seria o que a gente chamaria de um seguidor efetivo, ou seja, ele quer participar, ele participa efetivamente do processo de liderança. Aqui, ó, nesse slide, a gente pode ver, né, o que a gente chama de característica desses seguidores, né? Para o Robert Kelly, ele diz o seguinte, ó, seguidores efetivos são adultos responsáveis e equilibrados que conseguem ser bem-sucedidos sem líderes fortes, né? Muitos agregam tanto valor à organização quanto líderes. Em uma organização com seguidores efetivos, um líder tende a ser muito mais um supervisor de mudanças e progresso do que um herói. Aqui, para o Robert Kelly, a gente, na verdade, começa a ver o seguidor efetivo como num processo de se tornar líder, né? Se eu tenho dentro da minha equipe seguidores efetivos, o meu trabalho é muito mais no sentido de possibilitar, né, o necessário para que a equipe possa desenvolver. Ou seja, eles são pessoas que eles têm capacidade de ver, né, esses processos por si mesmos. Eles não precisam de uma orientação constante. Eles têm uma compreensão do papel dele, eles se autogerenciam, eles são comprometidos, eles têm a visão do que é essa relação. Então, um seguidor efetivo, ele não precisa de um líder forte. Um líder forte, normalmente, ele se estabelece em contexto onde eu tenho pouca maturidade, onde eu tenho pouca experiência. Então, a gente, quando tem seguidores efetivos, a gente não precisa de alguém com essa característica, ou alguém que vai nos redimir das nossas limitações, dos nossos pecados, etc. Nós mesmos conseguimos fazer isso. A gente, obviamente, né, como é que a gente pode fazer uma relação de alguém que seja um seguidor efetivo? Vou tentar mostrar nesse próximo slide como é que a gente vai caracterizar algum desses seguidores efetivos. Aqui você tem, olha só, pelo menos 5 modelinhos ali que a gente pode chamar de seguidores efetivos. A equipe do Brasil de vôlei, a equipe do Bernardinho, né, que ganhou tudo, depois ganhou tudo e depois ganhou mais ainda, né? Eles se reinventam no sentido de ganhar. O Bernardinho, obviamente, ele está no
centro desse processo, mas nós temos dentro das equipes pessoas que a gente poderia chamar de seguidores efetivos, que sabem quais são os seus papéis, que entendem muito bem a sua importância dentro desse processo, que questionam o Bernardinho, né, que mostram para ele outras visões no processo de aperfeiçoamento da equipe. O segundo slide é a equipe da Pixar, que criou o filme Toy Story, né? O Toy Story, ele é um filme, né? O Toy Story 1 é um filme que ele é emblemático e ele é histórico, né, para o cinema. Esse foi o primeiro momento onde a gente teve a possibilidade, né, do que chama de criar magia cinematográfica usando tecnologia de animação de última geração. Isso é que fez com que três caras que eram caras fantásticos, por exemplo, como o John Lasseter, o Ed Catmull, né, e o Steve Jobs, esses caras se unissem para fazer esse filme. E o filme ele passa a ser muito importante na vida deles. Tem um momento que é até interessante em que a Disney, que na verdade contrata a Pixar para esse filme, ela quer terminar com o processo, né, com o projeto. Ela quer, na verdade, abortar o projeto. E esses caras, eles começam a fazer pequenos filmes para ganhar dinheiro para fazer o filme. Ou seja, o filme passou a ser a coisa mais importante. Aqui eu não tenho uma liderança específica. Aqui eu tenho, na verdade, um ideal. E aí, por exemplo, nesse terceiro, né, parte do slide ali, esse movimento ocupa Wall Street, né? Eu não sei quem era o líder desse movimento, né? Mas as pessoas se engajaram. Se a gente não sabe quem é o líder, significa o seguinte: o líder ele não é tão importante nessa situação, né? O que é mais importante é a ideia. As pessoas seguiram a ideia. Depois a gente tem os Médicos Sem Fronteiras, né? O que faz com que pessoas saiam da sua casa, da sua residência e vão trabalhar em lugares, às vezes, inóspitos, sem grandes condições. As pessoas são guiadas pelo que a gente chama de uma ideia, né? Elas seguem uma ideia. A mesma coisa acontece com os Doutores da Alegria. Repara aqui, ó, eu tentei mostrar que aqui não é importante, né, o líder. O que é importante é a visão. O que é importante é uma ideia. Então, as pessoas, elas não necessariamente precisam de um líder forte, né? Elas podem se engajar no processo de liderança a partir das suas próprias perspectivas e influenciarem nesse processo. Aqui, ó, a ideia do que a gente chama de seguidores efetivos, né? Nesse slide a gente pode ver o que são os seguidores efetivos. Eles são entusiasmados, inteligentes, independentes. O que diferencia os seguidores efetivos? Eles têm pensamento independente, crítico, né? Ou seja, eles não são um senhor sim, né? São intelectualmente capazes de pensar no que eu não vejo. E quando eles pensam em algo que eu não vejo, eles me dão uma nova possibilidade de perspectiva, né? Eles são corajosos, né? Seguidores efetivos são dignos de confiança, honestos e corajosos. Eles se autogerenciam, eles têm habilidades para pensar por si mesmos e eles são comprometidos. Nesse caso, olha só, eles são comprometidos com uma causa, um produto, uma organização ou uma ideia. Repara que aqui eu não coloquei de propósito um líder. Ou seja, seguidores efetivos não precisam de líderes fortes. Agora, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar uma ideia que é a relação entre os líderes e seguidores. A gente vai trabalhar com a teoria LMX, ok?